pai! Olá, mãe! Olá, colegas professores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago 5 dicas muito boas para trabalhar com palitos. Estou usando aqui os palitos de fósforo, pois acredito que seja bastante acessível a todos. É um material concreto importante, pois colabora com a coordenação motora da criança quando ela precisa, então, realizar o movimento da pinça. E também é um recurso importante de contagem para o desenvolvimento das habilidades na área da matemática. Se você já gostou desse conteúdo, te convido a se inscrever, caso não seja inscrito aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhar com seus amigos pais ou educadores que podem gostar das nossas dicas de hoje. Vamos lá então? Então, para a nossa primeira dica, vamos trabalhar com os palitos, formando o nosso alfabeto. Esta é uma dica muito importante, é uma atividade que vai desencadear todas as outras dicas que eu vou dar neste vídeo. Por isso, é importante que você veja o vídeo que eu já fiz aqui no canal, formando as letras do nosso alfabeto usando os palitos. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no box de informação e também aqui nos cards para você assistir e assim poder orientar e ajudar a criança na formação do alfabeto usando os palitos. É muito interessante porque a criança vai observar a regularidade ou o formato de cada letra e com esse formato ela vai precisar de uma quantidade de palitos. Vamos à dica 2? Então, pessoal, para a nossa segunda dica ou segunda sugestão de atividade usando os palitos, nós vamos trabalhar com a ideia de número, relacionar quantidade ao numeral que o representa. Eu tenho aqui 10 fichinhas com os numerais de 1 a 10, onde nós vamos trabalhar relacionando a quantidade a esses numerais. Então, quantidade 1, eu preciso de 1 palito. Quantidade 2, 2 palitos. Quantidade 3, 3 palitos. E assim sucessivamente. Quando terminou esta atividade, podemos recolher todos os palitos, embaralhar as nossas fichinhas e sortear essas fichinhas para que a criança então possa representar. Então, se eu sorteio o número 6, ela vai representar essa quantidade, ou deverá representar essa quantidade, né? Com 6 palitos. Você também pode deixar essas fichinhas viradas para baixo, de modo que ela também possa virar aleatoriamente e assim confirmar aquilo que ela aprendeu com esta atividade. É uma maneira de você estar avaliando o trabalho com a criança também. 2 palitos. Esta foi a nossa segunda sugestão. Vamos para a terceira? Para a nossa terceira dica ou sugestão de atividade, vamos trabalhar com a ideia de adicionar, juntar, acrescentar, ou seja, estaremos trabalhando com a operação da adição usando os palitos. Então, eu vou formar aqui, por exemplo, né? A gente tem aqui a letra A e vou acrescentar a letra O. Qual será a quantidade de palitos que eu vou ter após juntar os palitos dessas duas letras? Então, eu tenho aqui o meu sinal de mais. Então, aqui eu tenho 3 palitos e vou acrescentar, vou juntar os 4 palitos da letra O. Isso vai ser igual a 3 mais 4, que é igual a 7. Essa é uma maneira, mas eu vou apresentar uma outra sugestão usando o nome da criança. Então,
Para trabalharmos a adição com o nosso nome, já está formado aqui o meu primeiro nome e a nossa pergunta será então: quantos palitos precisamos para formar o nosso primeiro nome? Bom, para isso precisamos contar. E nada melhor do que adição para fazermos isso. Então, depois que a criança já formou o seu nome, ela vai fazer o registro das quantidades de cada letra. Então, depois é que ela vai fazer a adição. Dependendo da turma, podemos aumentar ou diminuir a complexidade. Também podemos fazer esta adição por partes. Podemos somar apenas as consoantes ou somar apenas as vogais e depois juntarmos. Aqui eu vou registrar as quantidades e vamos fazer uma adição de várias parcelas. Então, eu tenho aqui a letra V, 2 palitos, mais 3 palitos da letra A, mais 3 palitos da letra N, mais 1 palito da letra I, mais 3 palitos da vogal A. E no total, o que eu vou ter, né? Qual é a quantidade que nós vamos ter? Então, aqui eu vou juntando as parcelas, 2 mais 3, e aí você pode usar o palito como o material realmente de contagem. Vai somar 2 mais 3 palitos. Qual é a quantidade que ela vai ter, então? 5. Agora, nós vamos juntar mais próximas duas parcelas. 3 palitos da letra N mais 1 palito da vogal I. Quantos palitos eu vou ter? 4. Mais 3. E aqui eu vou continuar. Agora eu tenho aqui 3 parcelas, ó. 5 mais 4 mais 3. Vou juntar novamente. 5 palitos mais 4 palitos, teremos 9 palitos. Mais os 3 que estão ali. 9 mais 3, então teremos no total 12 palitos. E agora sabemos que para formar o nome Vânia, precisamos de 12 palitos. Vamos à próxima sugestão? Para essa nossa próxima atividade, que são letras com palitos, nós vamos fazer um novo desafio à criança. Ela já formou o alfabeto, já sabe que para cada letra ela precisa de uma quantidade de palitos, certo? Então, para formar a letra I, ela vai precisar de apenas um palito. Para formar a letra L, eu preciso de 2 palitos. Para formar a letra U, eu preciso de 3 palitos. Para formar a letra O, eu preciso de 4 palitos. E para formar a letra Q, eu preciso de 5 palitos. Então, dependendo da letra, eu vou precisar de um número de palitos. Então, o nosso desafio agora é perguntar: qual a quantidade de palitos que forma o maior número de letras do nosso alfabeto? Para isso, vamos registrar e vamos precisar do nosso alfabeto para fazer essa conferência. Então, eu tenho a quantidade de palitos 1, eu tenho a quantidade de palitos 2, 3, 4, 5. Os maiores, você pode lançar esse desafio e deixá-los pensar como eles vão resolver essa questão. Os menores, a gente ajuda. Então, assim, ou pelo menos inicia, né? Dá o passo inicial. Então, eu tenho aqui a quantidade de palitos e eu vou registrar do lado quais são as letras que eu preciso dessa quantidade. Vamos iniciar então, né? Do início do nosso alfabeto, com a letra A. Quantos palitos eu precisei? 3. Então, a quantidade de palitos 3 eu formo a letra A. A letra B, eu precisei de quantos palitos? 5 palitos. A letra C, 3 palitos. A letra D, 3 palitos. E assim sucessivamente até terminarmos essa atividade. Eu vou fazer aqui e já volto.
terminei aqui de fazer a conferência. Com um palito eu consigo fazer a letra I. Com 2 palitos eu consigo fazer 4 letras. Com 3 palitos, olha a quantidade de letras que eu consigo formar. Com a quantidade 4 eu formo essas letras e com a quantidade 5 eu formo apenas 2 letras, a letra B e a letra Q. Voltando à nossa pergunta, qual é o número de palitos que mais forma letras do alfabeto? É a quantidade 3. A quantidade 3 forma o maior número de letras do nosso alfabeto. Agora, com base nisso, nós vamos à nossa próxima atividade. Para essa nossa próxima sugestão, vamos utilizar a dica anterior. Observamos que a quantidade 3 de palitos é que forma o maior número de letras, ou seja, 13 letras do alfabeto são formadas usando 3 palitos. E assim nós temos as demais quantidades. Vamos trabalhar o tratamento desta informação através de um gráfico. E vamos utilizar então aqui, ó, a quantidade de palitos, quantidade 1, 2, 3, 4, 5 de palitos, em relação ao número de letras que consegue formar do nosso alfabeto. Então, a quantidade 1 de palito forma apenas a letra I. Quantidade 1. Com a quantidade 2, nós conseguimos formar 4 letras do alfabeto. E aqui nós podemos usar os palitos mesmos para fazer esta contagem. Nós estamos então aqui fazendo um gráfico de colunas. E assim ficou o nosso gráfico representado com os palitos, as letras que são formadas com as quantidades de palitos correspondentes. O meu gráfico ficou assim. E aqui a gente pode fazer várias perguntas para a criança. Qual foi a quantidade, então, de palitos com o menor número de letras que consegue formar do nosso alfabeto usando palito? É a quantidade 1. Qual é a quantidade de palitos que mais forma letras do nosso alfabeto? Então, pelo tamanho da nossa coluna, a criança verifica que é a quantidade 3. E assim, a gente pode fazer outras inferências, outras proposições para a criança. Então, pessoal, e essas foram as nossas 5 dicas, 5 sugestões de atividades trabalhando com palitos que você pode estar realizando de maneira independente ou de maneira interligada, como numa sequência didática, em casa ou na sala de aula mesmo. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de comentar, curtir, compartilhar com seus amigos e também de se inscrever aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!